Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa aula inaugural da Fertitec. Eu não dou muitas aulas teóricas desse jeito, né? Porque o propósito da minha sala de aula, né, da Fertitec, a Embryology School, a especialidade são cursos práticos. Mas ocasionalmente eu abro exceções, né? Igual essa aula inaugural. Que a princípio esse material ele está todo no material que eu já forneço para o aluno dos cursos práticos, mas é isso aí, precisando a gente dá aula, se vocês tiverem alguma dificuldade, anota no cantinho aí e a gente conversa no final, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Alvarenga, eu sou uma das embriologistas mais antigas do Brasil, eu comecei a exercer em 1990, então, eu acredito que em exercício eu seja a embriologista talvez mais antiga, né, com mais tempo de bancada do Brasil. Eu fiz algumas coisas aí na minha vida interessantes, eu sou mestre em morfologia, doutora em biologia celular, fui eu que fundei a Pronúcleo, que vocês já devem ter ouvido falar, né, a Associação de Embriologistas em Medicina Reprodutiva. Ela foi fundada por mim no ano de 2000. Eu também tenho uma clínica de reprodução assistida, que é a Cegonha, e eu tenho a Fertitec, ou Embryology School, como segunda atividade. É uma sala aqui em Belo Horizonte, que ela é toda montada para cursos práticos em reprodução assistida. Essa aula, em particular, ela é uma aula sobre a morfologia espermática. A morfologia espermática, ela está dentro do espermograma, ela é uma parte do espermograma. Então, não existe a morfologia espermática isolada do processo da análise seminal, que é o espermograma. Por isso que não tem como se falar em morfologia sem a gente entender um pouco do espermograma. Como eu sei que a maior parte de vocês é aluno de graduação, então eu vou dar essa introduçãozinha aí até a gente chegar na morfologia propriamente dita. Vamos falar um pouco da produção dos espermatozoides? Os espermatozoides, eles são produzidos no testículo. Só lembrando, voltando lá atrás um pouco, a gente tem no corpo células somáticas, que são as células que compõem nosso corpo, e a gente tem as células germinativas. Células germinativas, elas só existem em dois lugares do nosso corpo, ou nos ovários na mulher, né, onde tem a produção dos óvulos, ou nos homens no testículo, onde estão as espermatogônias, que são as células precursores dos espermatozoides, que vão formar os espermatozoides. Então, nessa imagem, né, a gente vê aqui um corte transversal de testículo, onde a gente observa as estruturas do testículo, né, existe uma cápsula de tecido conjuntivo que envolve, chama túnica albugínea, e ela envia septos para dentro do testículo, e nesses septos está infinitamente inovelado os túbulos seminíferos. Então, tudo que vocês estão vendo aqui são os túbulos seminíferos que estão enovelados dentro desses septos, dentro do testículo. Eu tenho um modelinho aqui, que é essa mesma imagem, né? Está mostrando aqui um testículo. A gente tem essa cápsula que é a túnica albugínea, que envolve todo o testículo, e aí a gente tem os septos aqui, e aqui que está em vermelho são os túbulos seminíferos altamente novelados. Vocês têm que imaginar que se a gente esticasse esses túbulos seminíferos, a gente ia ter metros e metros dele alongado, e dentro desses túbulos seminíferos, aqui a gente observa uma microscopia de varredura, né? A microscopia de varredura é essa que a gente vê a superfície. Nesse caso aqui foi feito um corte, foi colorido artificialmente, e a gente observa, então, uma lâmina basal, e nessa lâmina basal a gente vê várias camadas de célula. Então, isso aqui é um corte transversal na microscopia eletrônica de varredura, e aqui seriam cortes transversais de túbulos seminíferos sob a microscopia óptica. O que a gente tem aqui nos túbulos seminíferos? A gente tem vários tipos de células. Nos túbulos, a gente tem as células somáticas de suporte, que são as células de Sertoli, e encaixado nessa célula de Sertoli, a gente tem as células germinativas.
Essas células de Sertoli, elas que fazem o arcabouço estrutural do epitélio seminífero, né? O epitélio seminífero é essa camada de células germinativas que estão dentro do túbulo seminífero. Então, aqui a gente observa uma célula de Sertoli, um núcleo de célula de Sertoli, e a gente observa um citoplasma bem irregular, e inserido nesse citoplasma bem irregular, a gente observa as células germinativas. Então, as células de Sertoli, elas têm um monte de funções que possibilitam a espermatogênese, ou seja, a geração dos espermatozoides. Então, as células de Sertoli, ela tem função de barreira, ela tem função nutritiva, né, através do transporte de nutrientes, ela tem a função sustentacular ou mecânica, né, que é de sustentar todas essas células na organização correta que deve ocorrer. Aqui a gente observa espermatócitos primários, espermatócitos secundários, espermátides, e essas células também são responsáveis pela espermiação através da fagocitose do citoplasma das células em desenvolvimento. Uma outra função dessas células de Sertoli é que elas se fecham juntando umas com as outras, aqui são junções célula-célula, e elas compartimentalizam o epitélio seminífero, e vai formar, portanto, um compartimento basal, que mantém restrita as células que ainda são diploides, isto é, até espermatócito primário, e a gente tem um compartimento adluminal, que é esse compartimento aqui mais próximo ao lume, onde estão as células que já são haploides. Portanto, elas são consideradas não self, né? Sob aspecto imunológico, essas células haploides, elas são estranhas ao nosso organismo, então elas precisam ficar isoladas. A barreira de célula de Sertoli forma justamente essa compartimentalização, mantendo, então, essas células isoladas da corrente sanguínea e não possibilitando a formação de uma resposta imunológica. Aqui é uma outra maneira de ver espermatogênese humana. Vocês não devem estar familiares com esse tipo de diagrama. Esse diagrama mostra a espermatogênese de uma forma que a gente possa separar em estádios. Então, cada coluninha aqui a gente está vendo uma espermatogênese que foi descrita em 12 estádios, né? Nem toda espécie tem a mesma quantidade de estádios, mas nesse sistema aqui, esse autor, em 2013, ele propôs 12 estágios para a espermatogênese humana, mas alguns autores falam que podem ser de 6 a 7 estádios. É porque a espermatogênese humana ela é difícil de ser estudada, principalmente pela falta de material disponível para fazer esse estudo. Então, o que a gente observa nesse diagrama? Aqui vocês têm que ver essa fileirinha aqui, essa fileirinha de células aqui, como se fosse essa fileirinha de células aqui. Então, na base, o que a gente vai observar? Espermatogônias. Então, lá embaixo, na base do túbulo seminífero, a gente observa primeiro as espermatogônias. As espermatogônias, elas têm 2 destinos. Por isso que a gente fala que a fase de proliferação é a fase das espermatogônias. Então, ela vai seguir 2 destinos. Ou ela vai se dividir e ficar igual, ela vai sofrer mitose, e simplesmente se dividir, mitose, produzindo outras, ou ela vai se diferenciar e vai se comprometer com a diferenciação, né? Porque precisa se diferenciar até chegar a virar um espermatozoide. Então, essa primeira fase, as espermatogônias vão se autorrenovar, para sempre a gente ter na base espermatogônias que estão fazendo mitose, e para que a espermatogênese ela seja contínua, e a gente vai ter as células que vão se comprometer com a diferenciação. Aí, nesse caso, a gente entra na fase meiótica, onde a gente vai observar os espermatócitos que vão sofrer a divisão dos cromossomos e a divisão reducional. Então, espermatócito primário, espermatócito C, aqui tudo são gerações de espermatócitos, tá, gente? A gente lê esse diagrama da seguinte maneira, é assim, ó. É assim que a divisão vai ocorrendo.
Então, a gente observa aqui, primeiro, a diferenciação das espermatogônias, né? Ela de A dark, ela passa para A pale, pale é pálida, né? De uma espermatogônia que a microscopia ela aparece mais escura, ela começa a aparecer mais clarinha, e depois ela começa a se preparar para a primeira divisão meiótica, né? Então, ela vai virar um espermatócito. Então, vocês lembram lá do colégio? Zigótano, leptótano, paquítano, isso tudo acontece aqui nesse momento, tá? Depois que o espermatócito primário se divide, vai ter a formação do espermatócito secundário, geralmente tanto em lâminas quanto nesse tipo de esquema. Ele aparece muito pouco, porque é uma divisão muito rápida, então você acha ele menos, e aí esse espermatócito secundário, ele vai continuar para a segunda divisão meiótica até começar a virar espermátide e começar a sofrer a diferenciação ou espermiogênese, no qual a gente vai observar a condensação do núcleo, a perda de citoplasma, a formação da cauda e o alongamento da cauda. Então, basicamente, é isso que está acontecendo nesse momento, na fase de diferenciação. Então, a gente tinha uma célula redondinha, tradicional, né? Aqui eu tenho um modelinho, né? Era assim, né? Quando chega lá, um espermatócito secundário, ela é uma célula redondinha, com núcleo, com organelas como qualquer outra, e ela vai sofrer uma série de mudanças, né? O complexo de Golgi, eles vão começar a se fundir nessa região, e aí vai formar a vesícula acrossômica, que posteriormente vai dar origem ao acrossoma. O excesso de citoplasma vai ser reabsorvido pela célula de Sertoli, e no final a gente vai ter uma célula móvel. O que vai acontecer também nesse processo, que vai permitir a diminuição do tamanho do núcleo, vai ser a condensação do DNA. Então, a gente vai ter uma substituição de determinadas proteínas que carregam esse DNA, que estão acoladas a esse DNA. Nós temos umas proteínas que chamam estonas, e ao longo desse processo, elas vão ser substituídas por protaminas. E são essas protaminas que possibilitam esse autoenovelamento do DNA, que vai dar essa alta compactação do DNA na cabeça do espermatozoide e possibilitando essa célula ser móvel. Porque se essa célula ela ficar muito pesada, se tivesse muito citoplasma, muito material nuclear, ela não teria capacidade de movimento, que a gente sabe que é essencial para a fertilização. Também não adianta a gente falar de morfologia espermática, mesmo que a gente vá observar a microscopia óptica, não tem como a gente não falar um pouquinho da ultraestrutura do espermatozoide. O que é ultraestrutura? É o que a gente observa quando faz uma microscopia eletrônica. Então, esses diagramas são diagramas de microscopia eletrônica do espermatozoide humano e que mostram várias estruturas que não são visíveis à microscopia óptica, mas que, no entanto, a gente tem que saber que elas existem, porque, de acordo com algumas variações de defeitos de espermatozoides, ficará mais fácil a gente poder identificar se a gente tem esse conhecimento. Então, para isso, eu mandei fazer este modelo, tá? Então, primeiro vamos... Estão vendo direitinho? Ok? Espermatozoide. Raquel, a sua telinha fica muito pequena e o modelo está embaixo, então acho que fica difícil de ver. Assim, agora sim. Melhorou? Melhorou. Sim. Sim, beleza. Então, cabeça, peça intermediária, cauda, ok? Dimensões. Cabeça, aproximadamente 5 micrômetros. A cauda pode até ter 50 micrômetros, tá? Agora, vamos ver essas estruturas no modelo. Então, aqui eu tenho modelo em azul, cobrindo tudo, nós temos membrana citoplasmática. O núcleo nesse modelo, ele está em verde. O acrossomo, ele está em branco. E a gente, então, tem membrana acrossômica interna, que é essa que fica próxima ao núcleo, e a externa é que fica voltada para a face externa. Peça intermediária, cauda. Esse modelo vai só até aqui.
Se a gente faz, aqui a gente tem o centríolo é muito importante, eu vou mostrar na tela aqui também, ó. O centríolo está aqui e o centríolo está aqui em amarelinho. O centríolo não só ele é o responsável pela orientação na formação da cauda do espermatozoide, lá na espermiogênese, como também ele é o responsável pelas primeiras divisões do embrião na fertilização. Então, é muito importante essa estrutura e ela também tem que estar funcionando corretamente. Beleza? Então, agora vocês vão imaginar o seguinte, se eu fosse pegar uma faca e fazer um corte aqui, o que eu veria, tá? Aí eu tenho esse outro modelinho. Então, aqui é um modelo de um corte transversal da peça intermediária. Então, a gente tem em volta membrana citoplasmática, a gente tem membrana todo o entorno do espermatozoide, até o finalzinho da cauda, tem membrana. Aqui na peça intermediária, em vermelhinho, a gente observa as mitocôndrias. Por que as mitocôndrias estão na região da peça intermediária? Porque elas que vão fornecer a energia para o movimento. Aquelas aqui, ó. Tá vendo? Aquelas estão grandonas, mais real esse tamanho aqui do que no meu modelinho. E lá no centro, a gente observa uma estrutura, né, que vocês já devem ter estudado, que é o complexo do axonema, né, que são as 9 duplas de microtúbulos e a dupla central. Então, isso tudo aqui são substâncias proteicas, isso tudo é formado de proteínas, de microtúbulos. E é essa interação desses microtúbulos que vai possibilitar o movimento do espermatozoide. Depois da peça intermediária, se eu cortar aqui, nesse ponto, eu já estou fora da região das mitocôndrias, né? Vocês estão vendo que não tem mais as mitocôndrias. O complexo do axonema, ele vai até o final da cauda, como eu vou mostrar depois. Então, a gente tem aqui as duplas, e aqui a gente tem em corte, chama fibras da cauda ou costela, fibras externas ou costelas. São essas estruturas que ajudam a dar a sustentação e o batimento da cauda. Ela também é proteica e é formada por microtúbulos. Lá na pontinha da cauda, gente, na pontinha da cauda, lá no finalzinho, né, a peça principal, a gente só tem membrana e o complexo do axonema no centro. Já não tem fibras da cauda, já não tem mitocôndrias, isso aqui já é o finalzinho lá da ponta da cauda. Nesse outro modelo aqui, a gente entende isso melhor. Não sei se vai aparecer para vocês, mas aqui. Então, a gente tem a peça intermediária, as mitocôndrias estariam aqui, e depois, no final, a gente vai ter membrana, as fibras da cauda, e lá dentro, o complexo do axonema. Nada demais, e agora vocês já são especialistas. Vamos entrar, então, agora na parte clínica, e a gente vai falar um pouco da importância da avaliação no fator masculino. Por que é tão importante que um casal que está tentando engravidar, que o homem se ofereça, né, para fazer um espermograma? Porque os exames que são realizados na mulher para avaliar uma infertilidade, algum problema, eles são muito mais invasivos, né? A mulher, ela provavelmente teria que fazer ultrassonografia vaginal, laparoscopia, né, que é olhar dentro da pelve, histeroscopia, que é olhar dentro do útero. Então, são procedimentos, na maioria, que requerem anestesia, são invasivos, tem risco. Então, não faz sentido um casal em avaliação, a mulher ter que passar por uma série de exames e o homem não querer colher uma amostra de sêmen, né? A gente sabe que o homem ele vai ser responsável pela infertilidade em aproximadamente 50% dos casos, né? Era menos antigamente. Atualmente, os homens são responsáveis cada vez mais pelos fatores de infertilidade. A OMS ela tem uma preocupação em relação a isso, então ela fornece gratuitamente, mais ou menos a cada 10 anos, ela emite esse manual, né? É o manual da OMS
para o exame e o processamento do sêmen humano. Existem várias edições, né? Eu já sou embriologista há muitos anos, então eu peguei o de 1990, que foi o primeiro. E o último que a OMS soltou foi em 2021, que é esse roxinho aqui, que eu mandei para vocês no grupo, que é o considerado, vamos dizer, o padrão ouro na avaliação seminal. Sobre o espermograma. Então, o homem, quando vai à clínica, né, existem algumas orientações que a gente deve fazer para que a amostra seja representativa do que é na realidade. Então, tem que ter alguns cuidados que têm que ser tomados para essa amostra ser uma amostra viável. Então, logicamente, fazer a higiene das mãos, higiene do pênis, ficar de 2 a 7 dias sem nenhuma ejaculação, né? Às vezes a gente fala, você vai ficar 2 a 7 dias sem relação sexual. Não, pode ser não, tem que ser, inclusive, sem masturbação. O frasco, ele tem que ser um frasco apropriado. Antigamente, a gente fazia no frasco de maionese de vidro, de maionese Hellmann's. A gente lavava bem, esterilizava, lavava com água destilada e utilizava. Atualmente, quase ninguém usa, justamente por esse risco biosanitário da gente manipular esse frasco. Existem frasquinhos que são especiais para essa coleta. Então, aqui a gente não tem tempo, eu tenho a marca nacional que a gente usa atualmente, que já é testado por ser atóxico, que é o da J. Prolab. Isso é importante vocês anotarem aí. Para alguns homens que por motivos religiosos ou psicológicos eles não conseguem colher por masturbação, existem camisinhas especiais de silicone, que são diferentes das camisinhas, né, normais, porque elas não têm aquele óleo lubrificante, que aquele óleo lubrificante ele é tóxico para os espermatozoides. E a gente tem que orientar também o paciente que se ele perder o material, né, na hora que ele ejacula, se cair para fora do potinho, é bom informar, porque pode ser que a parte que foi para fora seja o primeiro ejaculado. E o primeiro ejaculado é o que contém mais espermatozoides. Então, em geral, quando o homem não consegue coletar todo o material, é melhor marcar para outro dia e aquela amostra a gente não vai avaliar. Bom, e aí? Chega um paciente para mim, Raquel, fiz um espermograma e deu alterado. Não, um espermograma só, um exame, ele não é suficiente para caracterizar a qualidade do sêmen de um homem. São necessárias de 2 a 3 análises com espaço de pelo menos 30 dias entre as coletas. Esses 2 gráficos são da apostila do OMS e eles mostram o mesmo homem, né? Aqui está a contagem de espermatozoides, mas o mesmo homem ao longo de alguns meses e mostrando como que a contagem de um mesmo homem ela pode variar. Então, inclusive aqui, ó, esse sujeito aqui, em alguns momentos ele teve contagens bem baixas, próximas a 0, mas em um momento ele teve contagem de 200 milhões. Quanto mais oscila, mais o risco dele ter um problema. Então, homens que são completamente normais, eles têm menor oscilação na contagem entre um espermograma e outro, e já quando tem algum problema, uma subfertilidade, a gente vai ver essa variação maior. O exame, ele deve ser realizado num... Professora, pois não. Desculpa, posso tirar uma dúvida? Pode. Um exemplo, uma coleta foi realizada hoje e na análise do exame deu que foi azo. A gente pode considerar que ele precisa fazer uma nova coleta ou a gente já vê que foi azo definitivamente? Não. Ainda mais quando deu alterado, ele obrigatoriamente ele tem que fazer pelo menos mais uns 2. Tá? No intervalo de 30 dias? Mesmo para ASO ou para contagem normal, num perfeito, vamos dizer, na propedêutica da infertilidade do casal, pelo menos 2 exames, tá? Certo. Aí, dando ASO, tem que ser nos 2 ou 3, aí vai ser encaminhado para o urologista verificar o que está acontecendo, tá bom? Entendi, tá bom, obrigada.
Então, aí, o homem colheu, a gente vai esperar de 30 a 60 minutos após a ejaculação, ele colheu, a gente anota o horário, né? Quando dá em torno de 20 a 30 minutos, a gente vai fazer a primeira observação. Fica a 37 graus e a gente vai observar a liquefação. O que é isso? O sêmen, quando ele é ejaculado, ele sai em grumos e ele fica coagulado. É exatamente a palavra essa, é coagulado. Então, você pega o frasquinho, você balança, ele não balança lá dentro, ele está meio colado nas paredes do frasquinho. O sêmen normal, a partir de 20, 30 minutos, ele vai começar a ficar liquefeito. Então, esse processo da liquefação, a gente tem que anotar também. Tanto a coagulação quanto a liquefação são resultado de ação de enzimas que são da vesícula seminal e da próstata. Então, elas podem representar algum problema nesses órgãos quando a coagulação inicial ela não é desfeita. Aí a gente vai fazer o exame da cor, né? Nós vamos olhar contra a luz e a gente pode classificar esse ejaculado entre amarelado, né? O normal é entre amarelado clarinho e branco opalescente, mas se tiver com alguma doença, pode aparentar marrom ou rosado, né? A presença de hemácias velhas quando está marrom, com hemosiderina, ou rosado quando são hemácias frescas. O aspecto também a gente olha. Então, a gente coloca num tubo, coloca contra a luz, e a gente vai observar a passagem da luz, que é, vamos dizer, é uma prévia da gente ter uma ideia da concentração. Então, o aspecto normal, ele vai estar translúcido ou opaco, e quando, às vezes, o homem é azospérmico, né, significa que ele não tem espermatozoides, o ejaculado pode estar completamente transparente, tá? Pode haver a presença de gel. Esses gels são pequenos coágulos transparentes, assim, parecendo uma gelatina branquinha, que não tem significado clínico nenhum. O volume, mais de 5 ml de ejaculado, pode ser representativo de uma infecção, né, ou da vesícula seminal ou da próstata, e menos de 1,5 ml pode estar relacionado a um processo inflamatório ou ejaculação retrógrada. A ejaculação retrógrada é uma disfunção que quando o homem ele ejacula, ao invés do ejaculado sair, né, ser externalizado através do pênis, ele vai voltar para a bexiga, né, naquele controle da inervação simpática e parasimpática do processo da ejaculação. Quando o homem tem algum problema anatômico ou às vezes até psicológico, isso pode acontecer. E aí, onde que a gente vai procurar os espermatozoides? Na urina. No exame macroscópico também nós vamos fazer uma medida do pH, né? Existe um papel medidor especial que está na faixa de 6 a 10, ele é amarelinho. Quando a gente coloca a gotinha, ela vai ficar verdinho ou azulado e a gente vai fazer a anotação do pH. A viscosidade ou filância, né? Você vai pegar o sêmen com uma pipetinha, você vai soltar. Se der um filamento, né? Aquele filamentozinho de mais do que 2 centímetros, a viscosidade daquele sêmen é alta, tá? Porque normalmente você deve pingar, não é igual água que pinga soltinho, tem uma certa viscosidade, mas filância de mais do que 2 centímetros a gente considera anormal. E o odor, né? O sêmen tem aquele odor típico, né, de água sanitária, aquilo ali, a gente não precisa ficar cheirando o frasquinho, tá, gente? Porque o cheiro já, quando você abre o frasco, você já vai sentir, e obviamente, se tiver alguma doença, alguma infecção, a gente sente muito evidente, né? Quando tem, às vezes, infecção por anaeróbio ou por protozoários, e dá um odor bem atípico que deve ser anotado. Antes de começar o exame microscópico, a gente precisa fazer a homogeneização, para que uma amostra que você tire daquele material, vamos dizer uma gotinha, algumas gotinhas que a gente vai tirar para fazer o exame, ela seja representativa de toda a amostra. Eu gosto de usar o Vortex, apesar de algumas pessoas acharem que o Vortex ele pode elevar a fragmentação de DNA, a gente pode falar disso depois. Para o espermograma, eu não abro mão de usar o Vortex. E eu evito usar o Vortex para sêmen quando é de reprodução assistida. E eu prefiro fazer a agitação manual.
Aí, começando o exame microscópico, a gente vai avaliar todos esses parâmetros aqui. A primeira coisa, a motilidade quantitativa, né? Seria de todos aqueles espermatozoides que estão ali, quantos por cento tem algum tipo de motilidade? Sem classificar, porque a classificação a gente vai fazer num outro item, que é a motilidade qualitativa, em que eu vou separar a motilidade por tipos, né? Sendo que o tipo A seria o mais rápido, o B, o moderado, né? Ele tem uma progressão moderada, o C, que seria o que ele se movimenta, mas ele não sai do lugar, e o D, que seria o imóvel, eu vou falar mais adiante. Nós vamos fazer o cálculo da concentração em milhões, vamos avaliar a flora bacteriana, se tem presença de leucócitos, se tem presença de hemácias, e vamos realizar a morfologia, que é por isso que nós estamos aqui. A classificação da motilidade. Na versão, última versão da apostila da OMS, a de 2010, que foi a anterior à de 2021, eles preconizavam essa classificação, que era o PR, motilidade progressiva, o NP, a motilidade não progressiva, e o IM, que seriam os espermatozoides imóveis. Na de 2021, isso aqui é um print da própria apostila, eles já, então, de novo, porque antes de 2010 era desse jeito, A, B, C e D, eles novamente propuseram 4 tipos de motilidade. Segundinho. Que seria a motilidade rápida, né, o tipo A progressiva rápida, a progressiva lenta, que seria o B, a não progressiva, que seria o C, e o imóvel, que seria o D. Então, a classificação volta a ser como em 1999. A, B, C e D. Então, é essa que está valendo para hoje, tá, gente? Atualmente. A concentração, como que ela é determinada? Existem várias câmaras de contagem, né? Até nesse último grupo de alunos aqui, eu mostrei, eu tenho vários tipos de câmeras. Existe a Neubauer, existe a Mackler, existe a Ruby, existe a Howell, existe a Spermtrack, então existem várias câmaras. A OMS, ela preconiza na câmara de Neubauer, né? Que é uma câmara que foi desenhada, na verdade, para avaliar sangue, mas ela pode ser usada também para determinar a concentração de sêmen. Só um segundito. Não vou entrar em detalhes da diluição, tá, gente? Essa técnica do espermograma eu ensino no curso de análise e processamento de sêmen, que é um outro curso prático que eu ofereço, então não vou entrar em detalhe nisso aqui agora. A câmara de Mackler, ela é, vamos dizer, o padrão ouro para contagem de espermatozoides, apesar dela não ser a indicada pela OMS, ela é a que está mais presente nas clínicas de reprodução assistida, porque ela é a mais prática de todas. Você não tem que fazer uma diluição para poder avaliar essa amostra. Então, a câmara de Mackler, ela tem um retículo com 100 quadradinhos, a gente coloca uma gotinha, coloca a lamínula dela, e a gente vai ter, então, esse retículo, e a gente vai contar por fileiras. Cada 10 quadradinhos, a gente vai contar, e a gente já vai ter diretamente a concentração em milhões por ml. Então, por exemplo, aqui, ó, esse senhor aqui, contando só as cabeças, a gente não conta, por exemplo, esse aqui que a cabecinha está em outro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões por ml, porque a câmara de Mackler, ela já te dá essa contagem direta sem a gente ter que fazer qualquer tipo de conversão. Bom, em relação aos valores de referência, a gente olhando aqui, ó, eles fizeram uma comparação dos manuais da Organização Mundial da Saúde e os parâmetros, tá? Então, em 1980, a concentração que eles consideravam normal podia ser de 20 a 200, depois em 87 maior do que 20, em 92 maior do que 20,
em 99 maior do que 20, e na 2010 já foi para 15. Como que isso é feito, gente? Como é que eles determinam esses pontos de corte? Aqui, essa tabela é já da apostila de 2021, que eles não soltaram, vamos dizer, um quadro com os parâmetros definitivos, porque eles querem que os médicos aprendam a olhar os resultados do espermograma de uma outra maneira. Eles querem que seja através de intervalos de confiança. No entanto, se a gente quiser comparar com as outras edições do manual, a gente tem que olhar para o percentil 5, tá? Que significa que o quê? Que no grupo de homens que foram avaliados, nesse percentil aqui, quer dizer, 5% dos homens que engravidaram as esposas, eles tinham, então, essa concentração aqui, que foi considerada e está sendo utilizada, vamos dizer, como os pontos de corte entre normal e anormal. Então, volume 1,4, contagem acima de 16 milhões, volume total de espermatozoides, que seria o número por ml vezes o volume, 39 milhões, a motilidade de progressivo 42, e por aí vai. E aí a gente vai chegar aqui no finalzinho, a gente vê que o que é preconizado de formas normais para a morfologia espermática é acima do que 4%. Então, a gente observa o quê? A maior parte dos espermatozoides que são produzidos, mesmo no homem normal, eles são muito alterados. Então, a maior parte dos espermatozoides que a gente vai ver numa lâmina, por exemplo, de morfologia, eles vão estar anormais. Então, lembrem-se desse valor, 4%. E em relação aos limites de decisão, que foi muito falado em 2021, quando essa apostila saiu, foi justamente isso, que os médicos, ao interpretar um espermograma, que eles não ficassem muito agarrados assim, ok, 16 milhões, então está normal. Não é bem assim, né? Existem faixas. Então, vamos dizer, motilidade progressiva de 0 a 35 seria vamos dizer, anomalia, seria um caso de tratamento ou de uma atenção especial. De 35 a 50 seria a região amarela, a região de atenção limítrofe, e acima de 50 normal. A concentração, né, lá eles falam em 16 milhões. Então, abaixo de 10 milhões seria considerado já um problema, de 10 a 20 requer atenção, e acima de 20 normal. E aí a morfologia de Kruger, que é onde a gente vai entrar, que é a morfologia estrita. O que ela fala? Abaixo de 4% é anormal, entre 4 e 14 seria limítrofe, e acima de 14 seria normal. A gente quase não encontra acima de 14, tá, gente? No dia a dia, a gente raramente encontra acima de 14% de formas normais. Isso aqui foi um estudo que a gente fez alguns anos atrás, em que nós pegamos todos os espermogramas que foram realizados na minha clínica, né, na Cegonha Medicina Reprodutiva, ao longo dos anos, porque como sou eu que faço, ou alguma pessoa que foi treinada por mim, a gente obedece os mesmos parâmetros, então, esses resultados, eles são comparáveis, e a gente usou isso para fazer essa avaliação. Então, os resultados foram separados de 95 a 99, de 2000 a 2004, até 2013, quando foi feito esse trabalho. E o que a gente encontrou ao longo desses 19 anos? A gente não observou a diferença na contagem, a gente não observou a diferença na motilidade, mas a gente observou uma queda de 50% nas formas normais, né? Aqui está normal, as formas de espermatozoides normais, 95 a 99, tal, mas de 2010 a 2013 nós observamos uma queda muito grande. E não foi só a gente na cegonha que observou, né? Existem vários trabalhos que mostram da queda da qualidade seminal que está acontecendo com os humanos, né? E algumas espécies de animais também. E aí a importância da morfologia, porque é o exame da morfologia que reflete, né, até pelos dados, né, em relação ao trabalho da cegonha e de outras pessoas, que vai refletir realmente uma queda nessa qualidade.
Então, a morfologia, ela é realizada durante o espermograma, a gente vai colocar uma gotinha de 10 a 20 microlitros, fazer um esfregaço, e a gente vai fazer uma coloração desse esfregaço. Existem várias colorações que podem ser utilizadas. Antigamente eu usava o Papa Nicolau, mas ele é bem mais complicado. Atualmente eu uso o panóptico rápido, né, que é bem simples de ser utilizado. São 3 soluções. Uma primeira que é uma solução fixadora, uma segunda que é uma solução de corantes vermelhos e a terceira que é uma solução de corantes roxos. E aí a gente vai pegar aquela lâmina, secar, e nós vamos na microscopia de imersão, na objetiva de imersão, e nós vamos fazer a avaliação daquelas células que estão ali. Então, você pegou aquela lâmina, colocou no microscópio, você vai ver um campo redondo, cheio de espermatozoides, você tem que classificar todos aqueles espermatozoides que estão no campo. Então, em 1999, só um segundo. Em 1999, a OMS preconizava todos esses tipos diferentes de espermatozoides para classificar. O oval, que seria o normal, o microcéfalo, cabeça pequena, o macrocéfalo, cabeça grande. O tapering é esse afiladinho aqui, que parece uma setinha. O amorfo, que ele é totalmente assim, não tem uma forma certa, ele pode se apresentar de vários jeitos. O piriforme, né, que teria aquele aspecto assim, ó, de uma pera invertida. O pinhead, que seria uma cabecinha ausente ou uma cabecinha muito pequena. O bicefálico, a presença de vacúolos, defeitos no acrossoma, de peça intermediária, de cauda, imaturos e redondos. Então, ainda tem outras formas. Bom, isso foi ficando complicado, e isso não se correlacionava com nada clínico, toda essa série. Então, em 1986, teve um autor que ele correlacionou o percentual de formas normais com a fertilização in vitro. Então, é por isso que chama morfologia estrita de Kruger, porque foi o Kruger que propôs essa nova forma de fazer a leitura da morfologia. Porque ele percebeu que pacientes que tinham abaixo de 14% na fertilização in vitro clássica, eles fertilizavam pior, e quando tinha abaixo de 4%, não fertilizava in vitro. E aí ele propôs um agrupamento desses tipos. Então, o normal continua o normal, ele propôs agrupar todos os defeitos de cabeça numa categoria, todos os defeitos de peça intermediária em outra categoria, defeito de cauda em outra categoria, e a gota citoplasmática, que é quando tem um citoplasma residual aqui, uma outra categoria. Então, essa é a morfologia estrita de Kruger, que ela acabou sendo adotada também como critério da OMS. Então, essa aqui caiu, tá? Essa não existe mais. Essa aqui, que é a que vale até hoje, que a gente chama de, então, de morfologia estrita de Kruger. Quando a gente está avaliando também, a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque como nessa avaliação, quando a gente fala estrita, significa que a gente tem que ter muito rigor nessa avaliação, e para a gente considerar um espermatozoide normal, ele tem que estar completamente normal. Até porque o que interessa é eu ficar na faixa ali dos 4%. Não adianta eu pegar uma lâmina de morfologia e ler, deu 35%. Isso não tem o menor poder diagnóstico. Então, a gente tem que ser rigoroso, mas a gente tem que entender algumas alterações que elas são fisiológicas. E esse desenho é um desenho antigo, eu até perdi o livro que eu tirei ele, mas ele mostra, vamos dizer, aqui seria o nota 10, né? Aquele espermatozoide perfeito de livro. Só que a gente observa que podem existir pequenas variações, mesmo a gente ainda considerando normal esse espermatozoide ou de um determinado paciente. Então, estando aqui dentro do círculo, a gente poderia ainda considerar normal. Estando fora do círculo, quer dizer, vamos dizer, alterações mais evidentes, a gente vai considerar anormal. E aí, essas imagens aqui são da apostila da OMS, tá? Não essa aqui é uma microscopia de varredura,
para vocês verem que o espermatozoide humano, ele tem o formato de remo, tá? Ele não é gordinho. Essa pessoa aqui, ó, esse aqui, por exemplo, né? Foi o modelo que eu pedi, ela fez uma cabeça oval, mas não é. Esse aqui, ela aproximou um pouco mais, poderia ser mais chato, né? Porque ele de frente, ele vai ser oval, mas de lado, ele vai ser chato e afilado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também quando está olhando lâmina, porque se você fizer o esfregaço mais grosso, eles podem ficar de lado e aí vai aparecer como um tapering, por exemplo, tá? Então, aí eu mandei para vocês a apostila do OMS, essas imagens são de lá. Então, a primeira coisa para quem vai fazer o curso ou para quem não vai fazer o curso, estudar cada prancha dessa para poder ver e já começar a entender o que é um espermatozoide normal e o que é um espermatozoide anormal. Os anormais, geralmente, eles são bem evidentes, a gente não tem muita dificuldade para poder reconhecer eles, não, né? Aqui também microscopia eletrônica de varredura, um com a cabeça totalmente alterada, e aqui a gente vê um com uma gota citoplasmática bem evidente e um enrolado da cauda. E aqui vários tipos, né? Aqui defeito de peça intermediária, está espessada, aqui a inserção está errada, aqui a gente vê que o núcleo, né, aqui não houve a espermiogênese direita, então aparentemente ficou com vários núcleos juntos. Outro defeito aqui de peça intermediária, de um piriforme, inserção. Então tem vários defeitos. Mais anormais, aqui a gente vê o pinhead, aqui também está afilado, vacúolo mais branquinho, aqui também parecendo que ele está faltando um pedaço, vacúolo, bicefálico, né? Então, essas pranchas depois vocês podem olhar com calma na apostila da OMS. Aqui defeitos de cauda também, aqui da inserção, cauda enrolada, inserção, cauda enrolada, inserção enrolada, final da cauda enrolada. Então, não é difícil, tá, gente? Não é difícil. Ver o espermatozoide e falar que ele não está normal, não é difícil, mas aí vocês têm que classificar para poder soltar o resultado. Existe uma síndrome que chama globosospermia, ou síndrome da cabeça redonda, que o paciente, a única causa de infertilidade vai ser todos os espermatozoides dele vão ter a cabeça redonda. E o prognóstico é ruim, né? Mesmo fazendo isso, o prognóstico é ruim, então é importante fazer a identificação dessas células aí. O pinhead, né, na verdade, ele é uma cauda andando, nem tem DNA, então alguns autores passaram até a sugerir que isso não fosse considerado um espermatozoide, porque não tem um DNA, então não é uma célula, ele é uma estrutura móvel, né? Mas isso ainda está em dúvida, assim, não está definitivo se é considerado espermatozoide ainda ou não. Nós até tivemos um caso recentemente lá na clínica e a gente ficou em dúvida se a gente contava ele ou não. Mas a gente acabou tendo que contar até por causa do teste de fragmentação. E no esfregaço a gente vai observar também outros elementos que a gente tem que notar, né? Aqui, por exemplo, leucócitos, uma célula epitelial aqui, um neutrófilo, aqui também uma célula pequenininha, que pode ser um imaturo ou não, aqui também um outro neutrófilo. Então, isso tudo a gente vai anotar lá no laudo do espermograma. Aqui também, ó, células inflamatórias e tal. E é isso. Agora eu vou falar um pouquinho do curso, tá? Como que ele funciona, né? Os que já estão inscritos, como que vão atuar. E os que não estão vão saber como que funciona o curso. O material desse curso tem que ter um microscópio óptico com objetivo de imersão. Para quem está na região de Belo Horizonte, eu empresto o microscópio, tá? Para quem não está em Belo Horizonte, eu já fiz várias vezes à distância, a pessoa tem o microscópio ou de onde trabalha ou da faculdade, e aí eu envio as lâminas, né? São 10 lâminas numeradas, elas têm que ser as minhas lâminas, porque elas estão numeradas, e eu tenho o resultado dessas lâminas para poder corrigir depois. Então, tem a apostila explica direitinho, né, tudo isso que eu falei já aqui, até com maior detalhe, para que o aluno possa, sozinho, né, ou à distância, fazer aquela classificação.
O material que eu forneço junto do curso, também ele é gratuito, né? É um atlas, uma apostila com artigos selecionados, um PDF com aulas, e essa apostila aqui, que é específica do curso. E, basicamente, o curso funciona dessa forma. A gente vai fazer o treinamento através de 2 critérios diferentes de classificação nas mesmas lâminas. Funciona super bem o curso dessa maneira, tá? Porque o aluno que aprende a fazer desta maneira antiga, vamos dizer, segundo a OMS 99, ele, quando passa para o critério estrito, ele passa muito treinado. Então, a maior dificuldade é aqui, no início, quando vocês começarem a fazer o percentual das formas, mas depois, a hora que essas mesmas lâminas foram avaliadas de novo, de acordo com o critério estrito, vai ficar bem mais fácil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as 10 lâminas que vocês vão receber, geralmente eu mando a mais, porque uma ou outra pode quebrar, ou não está muito boa, então eu mando em geral 12 a 15, para que vocês selecionem 10 lâminas numeradas e comecem a fazer a avaliação. Eu sempre fico disponível para alguma dúvida, tá? Pelo WhatsApp, pode ser que eu não responda na hora, porque eu estou na clínica com algum procedimento, mas vocês podem mandar no WhatsApp, podem fotografar, Raquel, estou em dúvida nesse aqui, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, então eu sempre vou estar dando um feedback, né? Aqui, por exemplo, Felipe, que fez o curso comigo, ele me mandava mensagem, né? Fotografava lá. Esse caso não pensei, poderia ser bicefálico, esse caso também não soube classificar, e ele vai me mandando as fotos e eu vou corrigindo. Então, aqui também são alguns relatórios de alguns alunos, tá? Para vocês verem como que vocês vão me apresentar. Então, essa aluna aqui, ela fez a tabelinha, ó, botou o número da lâmina e foi fazendo a classificação. E depois passou para o critério estrito, a mesma coisa, aí vai fazer defeito acrossoma, peça intermediária, cauda e gota, e vai me mandando. E aí eu acho ideal assim, começa, faço umas 3, 4 lâminas, me manda os resultados, eu confiro para ver se está compatível, e aí eu retorno para o aluno, olha, pode ser mais rigoroso, pode ser menos rigoroso. Então, até, vamos dizer, chegar naquele equilíbrio ali em torno dos 4%, para que os realmente anormais fiquem abaixo e que os normais fiquem acima. Ao final do curso tem tá quase terminando, tá, gente? Tem uma prova, tá? Então, quando o aluno termina de fazer as lâminas todas e eu dou o ok, e ele dá o meu ok também, porque não tem prazo, tá? Então, o curso pode durar 1 ano. O ritmo, quem vai definir vai ser vocês que estão fazendo. Quem tiver com o meu microscópio vai ter um período limitado, que eu dou realmente geralmente de 7 a 10 dias com o microscópio, então ele vai ter que fazer mais rápido por causa da disponibilização do microscópio. Então, quando está tudo pronto, vamos fazer a prova, eu mando a prova, e a partir da nota da prova, a pessoa vai receber, então, um certificado, né, de 30 horas, porque é mais ou menos o tempo que eu calculei que leva para poder fazer todas essas leituras e fazer os estudos e a prova. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Falar comigo ou no WhatsApp, que vocês já têm, ou pelo Instagram. Sigam o Instagram, porque eu não faço um plano de cursos, tá? Eu anuncio os cursos geralmente entre 30 e 40 dias antes da data, e de acordo meio com o que eu consigo encaixar na minha vida os cursos, né? Então, não tem um cronograma, né? Muitos me pediram, eu queria o cronograma de cursos. Não tem. O que eu posso dizer é que no final de fevereiro, se não me engano, a data provável é dia... Eu já vou sair aqui. Espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Estou aqui? Sim, tá aparecendo, sim. Beleza. Então, estão me vendo? Então é Sim. isso. Pode parar a apresentação aí, Raquel. É em cima no botãozinho azul. Em cima do botãozinho azul, peraí. Na telinha que está compartilhando, está escrito parar a apresentação em azul e embaixo escrito ignorar. Pode ser também. Foi? Foi. Beleza.
Carol, você tem compromisso, eu sei. Se você quiser parar de gravar, ok, tá? Eu fico aqui conversando. Ah, pode ser, então. Tá bom? Desculpa que eu atrasei um pouquinho para você, Não, mas preocupa obrigada, não. viu? Sem problemas. Qualquer coisa você me Pessoal, fala, tá? Eu vou estar com o celular. tá joia. Pessoal, então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, é agora. Pode, Danúbia, pode falar, Danúbia.